Aumenta a dose. Essa velha não morre nunca. Essas palavras saíram dos lábios da minha própria filha. Minha Cristina. A menina que eu carreguei no ventre por 9 meses. Que amamentei, que criei sozinha depois que meu marido morreu. A advogada bem-sucedida que eu moldei com minhas próprias mãos calejadas. Ela estava ali, a menos de 3 metros de mim, sussurrando para o farmacêutico enquanto segurava uma receita médica com meu nome. Meu coração, aquele coração fraco que ela tanto queria ver parado, quase explodiu dentro do peito. Não de doença, mas de choque, de horror, de uma dor tão profunda que nem os medicamentos mais fortes do mundo conseguiriam amenizar. Mas o que minha filha não sabia, o que ela jamais poderia imaginar naquele momento, era que o homem atrás daquele balcão, usando jaleco branco e óculos de leitura, não era um simples farmacêutico. Era o doutor. Henrique Almeida, cardiologista aposentado, melhor amigo do meu falecido marido, e o homem que estava prestes a salvar minha vida e destruir completamente a dela. Deixa eu voltar um pouco para você entender como eu cheguei ali, parada na porta daquela farmácia, com as pernas tremendo e o mundo desabando ao meu redor. Meu nome é Vera Mendes. Tenho 62 anos e até aquele dia 23 de abril, eu me considerava uma mãe abençoada. Viúva há 8 anos, perdi meu Antônio para um infarto fulminante, quando ele tinha apenas 57 anos. Naquela época, Cristina tinha 34 anos e estava terminando a faculdade de Direito. Eu tinha um salão de beleza pequeno, mas lucrativo, no bairro onde morávamos. Nada luxuoso, mas dava para viver com dignidade. Quando Antônio morreu, deixou uma pensão modesta de R$ 2.400 por mês. Somando com o que eu tirava do salão, cerca de R$ 4.000 mensais, dava para vivermos tranquilas. Mas Cristina tinha sonhos grandes. Ela queria fazer pós-graduação em Direito Empresarial. Queria estagiar nos melhores escritórios. Queria construir uma carreira sólida. Mãe. Ela me disse naquela noite chuvosa de junho, 8 anos atrás. Eu preciso me dedicar integralmente aos estudos. O escritório onde consegui estágio não paga nada nos primeiros 6 meses, mas é uma oportunidade única. Você consegue me ajudar? Eu conseguia. Claro que eu conseguia. Afinal, era minha filha única, minha razão de viver depois que Antônio se foi. Vendi meu salão por R$ 180.000. Usei esse dinheiro para pagar a pós-graduação dela, R$ 35.000, e para sustentá-la durante 2 anos enquanto ela construía sua carreira. Aluguei um pequeno apartamento de 1 quarto para mim, gastando R$ 800 mensais, e vivi da pensão e de alguns bicos que fazia como manicure em domicílio. Cristina se formou, passou na OAB e em 3 anos estava ganhando R$ 16.000 por mês em um escritório renomado. Eu estava tão orgulhosa que meu peito doía. Aos 40 anos, ela conheceu Ricardo, um arquiteto de 42 anos, divorciado, sem filhos. Parecia um bom homem. Educado, bem vestido, vinha de família tradicional. Mãe, eu vou casar! Ela me anunciou radiante. E eu quero um casamento lindo, digno da nossa família. Nossa família. Essas palavras me aqueceram por dentro. Eu não tinha mais nada guardado, mas tinha a pensão do Antônio e meu trabalho. Peguei um empréstimo consignado de R$ 120.000, usando minha pensão como garantia. Somei com o que eu tinha economizado nos últimos 2 anos, cerca de R$ 40.000, e mais 60.000 que peguei emprestado com uma prima. No total, gastei R$ 220.000 no casamento da minha filha. Foram 300 convidados, buffet de alto padrão, vestido importado, lua de mel em Paris. Cristina estava radiante. Eu estava realizada, mesmo sabendo que passaria os próximos 10 anos pagando aquelas dívidas. 6 meses depois do casamento, ela veio com outra notícia. Mãe, Ricardo e eu queremos comprar uma casa.
Mas sozinhos não conseguimos financiamento aprovado por causa de umas dívidas antigas dele. Você poderia ser nossa fiadora? Ou melhor, a casa poderia ficar no seu nome temporariamente. Quando conseguirmos organizar as finanças, a gente transfere. Temporariamente. Essa palavra deveria ter acendido um alerta na minha cabeça, mas eu estava cega de amor maternal. Usei minha pensão, minha boa pontuação de crédito, tudo. A casa custou R$850 mil. Dei uma entrada de R$100 mil que consegui vendendo as joias que Antônio me deu ao longo do casamento e financiei o resto em 20 anos. Mãe, você pode morar com a gente. Temos um quartinho nos fundos perfeito para você. Cristina ofereceu, sorrindo. O quartinho nos fundos tinha 12 metros quadrados, uma janela pequena que dava para o muro do vizinho e ficava ao lado da lavanderia. Mas era melhor do que pagar aluguel, pensei, e eu estaria perto da minha filha. Isso foi há 3 anos. Nos primeiros meses, tudo parecia bem. Cristina estava sempre ocupada com trabalho, Ricardo viajava muito a trabalho e eu cuidava da casa. Limpava, cozinhava, lavava. Só até a gente contratar uma empregada, Cristina dizia. A empregada nunca foi contratada. Aos poucos as coisas mudaram. Cristina começou a falar comigo com impaciência. Mãe, você deixou os pratos na pia de novo? Mãe, você pode lavar a roupa do Ricardo? Ele tem uma reunião importante amanhã. Mãe, por favor, não saia de chinelo na área social quando tivermos visitas. Eu engolia. Afinal, estava na casa dela, mesmo sendo minha no papel. 1 ano atrás comecei a ter problemas cardíacos. Arritmia, o médico disse. Hereditário, meu pai tinha o mesmo problema. Precisei começar a tomar medicamentos controlados, 2 comprimidos por dia. O remédio custava R$340 mensais e eu pagava com minha pensão já comprometida. Foi quando as coisas pioraram de verdade. Mãe, você está sempre cansada, sempre reclamando. Cristina disse uma noite enquanto eu secava a louça do jantar. Você acha que não é um peso para nós? Um peso. Minha filha lhe havia me chamado de peso. Cristina, eu pago as prestações desta casa. Respondi baixinho, minha voz tremendo. R$1.700 todo mês saem da minha pensão. E daí? A casa vale quase 1 milhão agora. Você acha que R$1.700 pagam sua estadia aqui? Somando comida, água, luz que você gasta, você sai no prejuízo para nós. Aquelas palavras foram como facas. Mas o pior ainda estava por vir. Nas semanas seguintes comecei a me sentir pior. Muito pior. Tonturas constantes, palpitações, náuseas. Achei que era a arritmia piorando. O cardiologista aumentou a dose dos meus medicamentos. Só que eu não melhorava. Pelo contrário, piorava a cada dia. Mãe, você precisa ir no médico de novo, Cristina dizia. Mas seus olhos tinham algo estranho. Algo que eu não conseguia decifrar. Uma frieza. Ou seria esperança. Foi Ricardo quem sem querer me deu a primeira pista. Cristina, você tem certeza de que é uma boa ideia? Eu o ouvi sussurrar uma noite, quando achavam que eu estava dormindo. Meu quarto ficava colado à lavanderia, que ficava colado à cozinha. As paredes eram finas. Ela está sofrendo, Ricardo. Seria uma misericórdia, Cristina respondeu. E pensa bem, a pensão continua por mais 2 anos se ela falecer. Tempo suficiente para quitarmos as dívidas dela. E a casa fica definitivamente nossa. Meu sangue congelou. Eles estavam falando de mim. Estavam falando da minha morte como se fosse uma transação financeira. Mas como? Ricardo perguntou hesitante. Deixa comigo. Tenho acesso às receitas médicas dela. Alguns ajustes aqui, alguns medicamentos a mais ali. Com o coração fraco que ela tem, pode acontecer a qualquer momento. E vai parecer natural. Eu queria gritar. Queria sair correndo. Mas meu corpo estava paralisado de horror.
Minha própria filha estava planejando me matar. Nos dias seguintes, fiquei em estado de choque. Não conseguia olhar para Cristina sem sentir náusea. Mas também não sabia o que fazer. Eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro guardado, não tinha ninguém próximo. Meus pais haviam falecido. Eu era filha única. E meus poucos amigos haviam se distanciado ao longo dos anos, porque eu estava sempre ocupada cuidando da Cristina. Foi então que aconteceu a cena da farmácia. Era uma terça-feira, 23 de abril. Cristina me deu uma receita nova. O médico ajustou sua medicação, mãe. Vai ajudar com as tonturas. Ela disse sorrindo. Aquele sorriso que eu antes achava bonito agora parecia uma careta macabra. A farmácia ficava a 3 quarteirões de casa. Eu ia a pé, como sempre. Estava quase chegando quando vi Cristina saindo do escritório dela, que ficava próximo. Achei estranho. Ela nunca saía do trabalho naquele horário. Ela entrou na farmácia antes de mim e não me viu porque eu estava do outro lado da rua, esperando o sinal abrir. Quando entrei, me escondi instintivamente atrás de uma prateleira de produtos. Não sei por quê. Algo no meu peito me dizia para esperar, para observar. Vi Cristina se aproximar do balcão. Havia um homem de jaleco mais velho, talvez uns 65 anos, usando óculos de leitura. Eu não o conhecia, mas ele parecia novo ali. Cristina puxou ele para o canto e começou a sussurrar. Cheguei mais perto, fingindo ler os rótulos de shampoos. Essa é a receita da minha mãe, Cristina disse baixo. Mas ela precisa de uma dose maior, muito maior. O médico disse que ela tem que tomar o dobro, mas esqueceu de escrever na receita. O farmacêutico olhou para a receita, depois para Cristina. Seus olhos, mesmo atrás das lentes, pareciam penetrantes. O dobro? Ele perguntou, sua voz neutra. Sim, ela não está melhorando com a dose atual. E, francamente... Cristina deu uma risadinha nervosa. Aumenta a dose. Essa velha não morre nunca. Foi nesse momento que meu mundo desabou. Ouvir aquilo, daquele jeito, com aquela leveza cruel, foi como levar um tiro direto no coração. Minhas pernas começaram a tremer. Minha visão ficou embaçada. Segurei na prateleira para não cair. O farmacêutico ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Entendo, ele disse finalmente. A senhora é filha da paciente? Sou. Cuido de tudo relacionado à saúde dela. Ela está tão confusa ultimamente, coitada. Compreendo perfeitamente, o homem disse. E havia algo no tom dele. Algo que eu não conseguia identificar. Deixe a receita comigo. Vou preparar a medicação exatamente como necessário. Cristina sorriu aliviada. Obrigada. Ela vai buscar daqui a pouco. Vera Mendes, o nome dela. Vera Mendes. O homem repetiu. E quando pronunciou meu nome, seus olhos se arregalaram quase imperceptivelmente. Viúva de Antônio Mendes? Cristina pareceu surpresa. Sim, conheceu meu pai? Fomos colegas de uma associação de bairro, há muitos anos. Ele mentiu suavemente. Sinto muito pela perda. Ah, obrigada. Bom, preciso voltar ao trabalho. Cristina saiu e eu fiquei ali, escondida, tremendo. Esperei alguns minutos tentando reunir coragem para me aproximar do balcão. Quando finalmente dei alguns passos trêmulos, o farmacêutico olhou diretamente para mim. Dona Vera, ele disse baixo, tirando os óculos de leitura. Sou eu, Henrique. Henrique Almeida. O mundo parou. Doutor Henrique Almeida. O melhor amigo do Antônio. O padrinho de casamento. O cardiologista brilhante que havia se aposentado há 3 anos e que eu não via desde o funeral do meu marido. Ele tinha engordado um pouco. O cabelo estava completamente branco. E os óculos eram novos. Por isso, eu não o havia reconhecido imediatamente. Henrique? Sussurrei. E as lágrimas que eu vinha segurando desde que ouvi as palavras de Cristina finalmente caíram. O que você está fazendo aqui?
Vim trabalhar para ajudar um amigo que é dono desta farmácia. A aposentadoria estava me deixando entediado. Ele disse, mas seus olhos estavam fixos em mim com preocupação profunda. Vera, acabei de ouvir o que sua filha disse. E pela sua reação, você também ouviu. Eu não conseguia falar. Só conseguia chorar. Vem comigo. Ele disse saindo de trás do balcão e me guiando para um pequeno consultório nos fundos da farmácia. Sentei em uma cadeira e ele fechou a porta. Vera, me conta tudo, desde o começo. E eu contei. Entre soluços e pausas para respirar, contei sobre os sacrifícios, sobre o dinheiro investido, sobre a casa no meu nome, sobre as conversas que eu tinha ouvido à noite, sobre como estava me sentindo cada vez pior. Henrique ouvia em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele pegou a receita que Cristina havia deixado e estudou com atenção. Vera, ele disse, sua voz grave, essa receita é falsa. A assinatura do médico foi forjada, eu reconheço. E a dosagem que ela pediu para eu manipular te mataria em menos de uma semana. Isso não é negligência. É homicídio premeditado. As palavras dele caíram como pedras. Homicídio. Minha filha ela estava tentando me assassinar. E não é a primeira vez que ela tenta. Henrique continuou, abrindo uma gaveta. Ele tirou uma pasta com várias receitas dentro. Nos últimos 2 meses, ela veio aqui 4 vezes com receitas ajustadas. Eu achei estranho desde o começo porque o médico mencionado é falecido há 1 ano. Por isso comecei a guardar todas. Eu ia investigar, mas não sabia como te contatar sem parecer invasivo. E agora você aparece aqui. E tudo faz sentido. Olhei para aquelas receitas. Todas com dosagens absurdas. Todas assinadas por um médico morto. Ela está me envenenando aos poucos. Sussurrei. Por isso eu tenho me sentido tão mal. Exatamente. Com o histórico cardíaco que você tem, qualquer morte seria atribuída a causas naturais. Ela é advogada, Vera. Ela sabe exatamente o que está fazendo. A sala girou ao meu redor. Henrique segurou meu braço. Mas agora eu sei, ele disse firmemente. E vamos resolver isso, juntos. Como? Perguntei, minha voz fraca. Eu não tenho nada. A casa está no meu nome, mas ela mora lá. Não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. E se eu a denunciar, quem vai acreditar em mim? Ela é advogada respeitada. Eu sou uma velha doente e confusa, nas palavras dela. Henrique se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Vera, você se lembra do que Antônio sempre dizia? A Vera é mais forte do que pensa. E ele estava certo. Você criou uma filha sozinha, trabalhou duro a vida toda, fez sacrifícios inimagináveis. Essa força não desapareceu. Ela só está adormecida. E eu vou te ajudar a acordá-la. Mas como? Primeiro vou te dar a medicação correta, na dose certa. Em 1 semana você vai começar a se sentir melhor. Segundo, vamos documentar tudo. Cada receita falsa, cada tentativa. Terceiro, e isso é importante. Ele me olhou nos olhos. Você precisa continuar fingindo que está doente. Cristina não pode desconfiar de nada. E enquanto ela acha que seu plano está funcionando, nós vamos investigar sua situação financeira e legal. Mas eu já te disse, não tenho nada. Será? Ele interrompeu. Vera, Antônio era meu melhor amigo. Passávamos horas conversando. E eu sei que ele tinha alguns investimentos que você talvez não saiba. Ele me mencionou uma herança de um tio distante que estava em processo quando ele faleceu. Você já procurou saber o que aconteceu com isso? Franzi a testa. Herança? Antônio nunca me falou sobre herança. Porque ele queria ser uma surpresa. Era uma quantia significativa. E se ele faleceu antes de resolver, essa herança passa automaticamente para você, como esposa. Meu coração começou a bater mais rápido. Seria possível? Vou te dar o contato de uma advogada. Henrique continuou. Uma amiga minha.
especialista em direito de família e sucessões. Doutora Marina Costa. Ela é discreta, competente e vai investigar tudo sem levantar suspeitas. Mas primeiro, você precisa sair dessa casa. Precisa de um lugar seguro. Mas para onde eu vou? Não posso simplesmente desaparecer. Cristina vai desconfiar. Não vai desaparecer. Vai continuar morando lá, por enquanto. Mas no seu tempo livre, longe dos olhos dela, você vai construir uma nova vida. E quando estivermos prontos, quando tivermos todas as provas e todos os recursos necessários, aí sim você vai desaparecer da vida dela. Para sempre. Olhei para Henrique, esse homem que eu não via há 8 anos, esse anjo disfarçado de farmacêutico, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo crescer dentro de mim. Não era raiva, não era vingança, era determinação. Me ajuda, sussurrei. Por favor, me ajuda a sobreviver a isso. Já estou ajudando. Ele sorriu. E Vera, uma coisa importante. Sua filha queria que você morresse. Vamos dar a ela algo muito pior. Vamos fazer você desaparecer da forma mais espetacular possível. Mas não antes de recuperar tudo que é seu. Eu não sabia ainda, mas aquele era o primeiro dia da minha nova vida. O dia em que Vera Mendes, a mãe sacrificada, começaria a morrer. Mas não da forma que Cristina queria. Eu morreria para ela, sim, mas renasceria para mim mesma. E o que estava por vir seria muito mais do que uma simples vingança. Seria justiça em sua forma mais pura. Henrique me deu os remédios corretos naquele dia, guardados em uma embalagem idêntica à que Cristina esperava. Tome conforme a prescrição original. Joga fora tudo o que você tem em casa. Esses aqui são os únicos seguros. Ele instruiu. Me deu também um cartão de visitas com o nome da Doutora Marina e seu próprio número de celular. Me liga a qualquer hora, dia ou noite. Se você se sentir em perigo real, imediato. Sai correndo e me liga. Vou te buscar, não importa onde. Saí daquela farmácia com as pernas ainda trêmulas, mas com algo novo queimando dentro do peito. Esperança, propósito e uma pergunta que não saía da minha cabeça. O que mais eu não sabia sobre minha própria vida? Quando cheguei em casa, Cristina estava na sala trabalhando no laptop. Conseguiu os remédios, mãe? Ela perguntou sem levantar os olhos da tela. Consegui, respondi, minha voz propositalmente fraca. Mas estou me sentindo muito mal. Acho que vou deitar. Ótimo. Ah, e toma os comprimidos novos hoje mesmo, tá? O médico disse que é importante começar logo. Está bem, filha. Fui para meu quartinho, tranquei a porta e olhei para a caixinha de remédios que Henrique me dera. Por dentro, havia um pequeno papel. Você é mais forte do que pensa. H. Naquela noite, enquanto Cristina e Ricardo jantavam e riam na sala, eu tomei a dose certa pela primeira vez em meses. E pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir profundamente. Mas antes de dormir, liguei para o número da Doutora Marina e deixei uma mensagem. Meu nome é Vera Mendes. O Dr. Henrique Almeida me deu seu contato. Preciso de ajuda urgente. Minha filha está tentando me matar. E eu preciso saber tudo o que tenho direito antes que seja tarde demais. O que eu não sabia era que essa única ligação iria mudar absolutamente tudo. A doutora Marina retornou minha chamada às 7 horas da manhã seguinte. Dona Vera, recebi sua mensagem. Henrique já me colocou a par da situação. Preciso que a senhora venha ao meu escritório o mais rápido possível e traga todo e qualquer documento que tiver. Certidão de casamento, certidão de óbito do seu esposo, escrituras, contratos, extratos bancários, tudo. Mas eu não tenho acesso a muita coisa. Expliquei. Cristina controla quase tudo. Então vamos começar pelos registros públicos. A senhora consegue sair de casa hoje à tarde sem levantar suspeitas? Consigo. Cristina trabalha-se até às 19 horas. Perfeito. Às 14 horas, meu escritório.
Fica na Avenida Paulista, número 2340, 12º andar. Não se atrase. Desliguei com o coração acelerado. Não de medo, mas de antecipação. Pela primeira vez em anos eu ia fazer algo por mim. Não pela Cristina. Por mim. Às 14 horas em ponto, eu estava na recepção do escritório da doutora Marina. Era um lugar elegante, com móveis modernos e uma vista incrível da avenida. A secretária me ofereceu café e, minutos depois, uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos curtos, terninho cinza impecável e olhar afiado entrou na recepção. Dona Vera, sou Marina Costa. Por favor, venha comigo. Entrei em sua sala, espaçosa e organizada. Ela me indicou uma poltrona confortável e sentou-se à minha frente, pegando um bloco de notas. Primeiro, quero que saiba que tudo que conversarmos aqui está protegido por sigilo profissional. Henrique me contou o básico, mas preciso que você me conte com seus detalhes. E, principalmente, preciso entender sua situação patrimonial completa. Passei as próximas 2 horas contando minha história pela segunda vez, em 2 dias. Marina fazia anotações meticulosas. Parava para fazer perguntas específicas sobre datas, valores, testemunhas. A casa está em seu nome? Ela perguntou. Está. A escritura está no meu nome. O financiamento é no meu CPF. Existe algum documento onde você cede ou doa essa propriedade para sua filha? Não. Foi tudo verbal. Ela disse que era temporário, até transferir para o nome dela. Marina sorriu. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso de quem acabou de encontrar ouro. Dona Vera, essa casa é legalmente sua. Sua filha não tem nenhum direito sobre ela. Mas ela mora lá. Como inquilina informal. E uma inquilina que, pelo que você me contou, não paga aluguel, não paga contas. E ainda a humilha dentro da sua própria propriedade. Aquelas palavras fizeram algo dentro de mim clicar. Minha propriedade. Era minha casa. Agora sobre essa herança que Henrique mencionou. Marina continuou. Você tem os dados completos do seu falecido esposo? Nome completo, CPF, data de óbito? Tirei da bolsa a certidão de óbito de Antônio, que eu sempre carregava comigo. Marina fotografou o documento. Vou fazer uma busca completa. Heranças não reclamadas, investimentos, propriedades, tudo. Isso vai levar cerca de 1 semana. Mas, dona Vera, preciso de uma autorização sua por escrito para acessar esses registros. Ela preparou um documento. Expliquei cada cláusula e assinei. Minha mão tremia levemente. Uma última pergunta, Marina disse, olhando diretamente nos meus olhos. Se descobrirmos que você tem recursos, o que a senhora quer fazer? Qual é seu objetivo real aqui? Pensei por alguns segundos. Quero sobreviver. Quero recuperar minha dignidade. E quero que minha filha enfrente as consequências do que ela tentou fazer comigo. Consequências legais? Criminais? Engoli em seco. Denunciar minha própria filha por tentativa de homicídio. Era isso mesmo que eu queria? Quero que ela perca tudo que conseguiu às minhas custas. Respondi finalmente. Quero a casa de volta. Quero ser livre dela. E quero que ela entenda, do fundo da alma, que ações têm consequências. Mas não sei se tenho coragem para processos criminais. Entendo, Marina disse gentilmente. Então vamos focar em 3 frentes. 1. Garantir sua segurança imediata. 2. Recuperar todos os seus direitos patrimoniais. 3. Documentar tudo para que, se necessário, você tenha provas suficientes para uma ação criminal futura. Mas essa decisão final, você só precisa tomar quando estivermos prontos. Combinado? Combinado. Ótimo. Agora vou precisar que você continue fazendo exatamente o que está fazendo. Fingindo que está doente. Fingindo que nada mudou. Sua filha não pode desconfiar de absolutamente nada. Enquanto isso, eu trabalho nos bastidores.
Saí do escritório da doutora, Marina sentindo-me estranhamente leve. Pela primeira vez em anos, alguém estava do meu lado. Alguém que não queria nada de mim, apenas me ajudar. No caminho de volta para casa, parei em uma cafeteria e comprei um cappuccino. Sentei em uma mesinha de canto e fiquei observando as pessoas passarem na rua. Mulheres da minha idade, algumas sozinhas, algumas acompanhadas, todas parecendo ter propósito, direção. Eu queria ser assim de novo. Queria ter um lugar no mundo que fosse meu, não emprestado, não tolerado. Meu celular tocou. Era Henrique. Vera, conseguiu ir na Marina? Consegui. Ela está investigando tudo. Ótimo. E como você está se sentindo? Fisicamente, digo. Melhor. Muito melhor. As tonturas diminuíram, o coração está mais calmo. É o tratamento correto fazendo efeito. Em uma semana você vai estar completamente recuperada. Mas lembra, continua fingindo em casa. Vou lembrar. Vera. Ele fez uma pausa. Eu sei que tudo isso é assustador, mas você precisa entender uma coisa. Você já sobreviveu ao pior. Você sobreviveu à tentativa de assassinato da sua própria filha. Tudo daqui pra frente é vitória. Aquelas palavras me fizeram chorar ali, no meio da cafeteria. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Quando cheguei em casa às 18 horas, arrastei os pés propositalmente. Encenei uma fadiga que não sentia mais. Cristina mal olhou para mim. Mãe, não vai fazer o jantar hoje? Estou muito cansada, filha. Vocês podem pedir comida? Ela suspirou irritada. Tá bom, vai descansar. Fui para meu quarto e, pela primeira vez, tranquei a porta e sorri. Sorri porque eu tinha um segredo. Eu tinha aliados. Eu tinha esperança. E mais importante, eu tinha um plano. Os próximos 6 dias se arrastaram em uma rotina tensa. Eu mantinha minha atuação de mulher doente e frágil. Cristina e Ricardo continuavam suas vidas normais, ocasionalmente fazendo comentários cruéis, que agora eu ouvia com ouvidos diferentes. Não eram mais facadas no coração. Eram evidências. Comecei a anotar tudo em um caderninho pequeno, que escondia embaixo do colchão. Cada comentário maldoso, cada ordem humilhante, cada vez que me tratavam como empregada na minha própria casa. No 7º dia, na terça-feira seguinte, Marina me ligou. Dona Vera, preciso que venha ao escritório amanhã. Mesma hora. Encontrei coisas muito interessantes. Meu coração disparou. Boas ou ruins? Depende de como você enxerga. Para você, excelentes. Para sua filha, devastadoras. Te espero às 14 horas. Não consegui dormir naquela noite. Minha mente criava 1000 cenários. O que Marina teria descoberto? Quando finalmente adormeci, sonhei com Antônio. No sonho, ele sorria para mim e dizia: Eu sempre soube que você era forte, minha Vera. Na manhã seguinte tomei banho. Vesti minha melhor roupa, uma blusa azul e calça preta que eu não usava há meses, e fui ao escritório de Marina. Quando entrei na sala dela, havia outra pessoa presente. Um homem de uns 50 anos, terno escuro, pasta executiva ao lado. Dona Vera, esse é Dr. Paulo Andrade, especialista em sucessões e inventários. Ele vai nos ajudar com o que descobrimos. Sentei, meu coração batendo forte. Marina abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Dona Vera, o que vou te contar agora pode ser chocante. Preciso que respire fundo e me ouça até o final. Eu assenti, agarrando a alça da minha bolsa. Seu falecido esposo, Antônio Mendes, tinha um tio chamado Geraldo Mendes, que faleceu há 9 anos. Esse tio não tinha filhos e deixou um testamento onde Antônio era o único herdeiro. A herança incluía uma casa em Santos, avaliada hoje em aproximadamente R$800 mil, e investimentos em fundos que, com rendimentos acumulados, somam atualmente R$2.600.000. O mundo parou. R$2.600.000? Quando Antônio faleceu,
Marina continuou. O processo de inventário do tio Geraldo ainda estava em andamento. Como Antônio morreu sem fazer testamento, e você era a única herdeira dele, automaticamente esses bens passaram para você. O problema é que ninguém te informou. O processo ficou parado no cartório, esperando que alguém da família aparecesse para reivindicar. Mas como ninguém me avisou? Notificações foram enviadas para o último endereço conhecido de Antônio, que era a casa onde vocês moravam antes dele falecer. Você se lembra de ter recebido cartas oficiais naquela época? Pensei. Lembrei. Cristina pegava toda a correspondência. Ela disse que eram contas e burocracias que ela ia resolver para mim, porque eu estava de luto. Marina e Paulo trocaram um olhar significativo. Dona Vera, Paulo falou pela primeira vez, sua voz grave e segura. Existe uma grande possibilidade de que sua filha soubesse dessa herança e ocultou de você, deliberadamente. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sabia? Esse tempo todo ela sabia que esse dinheiro existia? Vamos investigar. Mas os indícios são fortes. O que sabemos com certeza é que essa herança é legalmente sua. E não é só isso. Marina virou algumas páginas. Seu esposo também tinha um plano de previdência privada da empresa onde trabalhava. Um PGBL que ele contribuiu por 22 anos. O valor atual é de R$340 mil. E você, como viúva, é a beneficiária. Minhas mãos começaram a tremer. Quanto no total? Somando herança, investimentos e previdência privada. R$3.340 mil. Marina disse claramente. Eu desabei na cadeira. 3 milhões. Enquanto eu vivia naquele quartinho, pagando prestação de casa, sendo humilhada e envenenada, eu tinha 3 milhões de reais em meu nome? Tem mais, Paulo disse. A casa onde você mora atualmente, que está no seu nome, tem valor de mercado estimado em R$1.200.000, já que a região valorizou muito. Descontando o saldo devedor do financiamento, que é de aproximadamente R$600 mil, você tem um patrimônio líquido de R$600 mil nessa propriedade. E sua pensão mensal de R$2.400 continua vitalícia. Marina completou. Fiz as contas na minha cabeça, mesmo com ela girando. Eu tenho 4 milhões de reais? Aproximadamente sim, Marina confirmou. Dona Vera, você não é uma mulher pobre dependente da filha. Você é uma mulher de posses significativas que está sendo roubada e atacada por alguém que deveria te proteger. As lágrimas começaram a cair. Não de tristeza, mas de uma mistura louca de raiva, alívio, choque. Cristina sabia, sussurrei. É por isso que ela não me mata direto. Ela precisa dos documentos, das senhas, do acesso. Se eu morresse de repente e ela não tivesse controle sobre tudo... Exatamente, Marina disse. Por isso ela tentava fazer parecer natural, aos poucos. E provavelmente estava planejando te fazer assinar procurações e documentos antes que fosse tarde demais. O que eu faço agora? Perguntei, minha voz tremendo. Paulo se inclinou para a frente. Primeiro, vamos reaver tudo que é seu. Já dei entrada no processo de sucessão da herança. Em 45 dias, todo esse dinheiro estará disponível em uma conta nova, em seu nome exclusivo. Segundo, vamos transferir a previdência privada. Isso leva cerca de 30 dias. Terceiro, vamos tomar medidas em relação à casa. Quais medidas? Marina pegou o telefone. Dona Vera, você tem 2 opções. Primeira, entrar com ação de despejo contra sua filha e o genro, o que pode levar alguns meses, mas é garantido, já que a casa é sua e eles não pagam aluguel. Segunda, vender a casa e usar o dinheiro para começar uma vida nova. Mas, se eu vender, eles vão receber metade do dinheiro. Não, Paulo interrompeu. A casa está apenas em seu nome,
Você fez o financiamento sozinha. Você pagou a entrada. Não há divisão de bens porque a propriedade nunca foi partilhada ou doada. Se você vender, os 600 mil reais líquidos são exclusivamente seus. Era muita informação. Meu cérebro mal conseguia processar. Preciso pensar, sussurrei. Claro, Marina disse gentilmente. Mas, dona Vera, enquanto pensa, preciso que tome algumas medidas de segurança imediatas. Ela me entregou uma lista datilografada. Abrir conta bancária nova, em banco diferente, já agendado para for amanhã. Trocar todas as senhas de e-mail e documentos digitais. Tirar segunda via de todos os documentos e guardar em lugar seguro. Escritório de Marina. Instalar aplicativo de gravação no celular. Gravar todas as conversas com Cristina a partir de agora. Não assinar nenhum documento sem consultar. Marina primeiro. Manter a rotina normal em casa. E tem uma coisa muito importante. Marina disse, seu tom ficando mais sério. Henrique me entregou as receitas falsas que sua filha tentou fazer. Com essas provas, temos evidências de tentativa de homicídio. Você quer que eu encaminhe isso para a polícia? Olhei para aquelas receitas falsificadas na mesa. Minha filha. Meu sangue. A menina que eu embalei nos braços. Agora uma criminosa. Ainda não, respondi, minha voz surpreendentemente firme. Mas guarda tudo. Se ela tentar alguma coisa, aí sim usamos. Perfeito. Ah, e dona Vera, mais uma coisa. Marina sorriu de um jeito que me deu calafrios. Sua filha é advogada, certo? Registrada na OAB? Sim. Se apresentarmos evidências de falsificação de documentos e tentativa de homicídio ao Tribunal de Ética da OAB, ela perde a licença. Definitivamente. Quer que eu prepare esse processo também? Olhei para Marina, para Paulo, e senti uma força que não sentia há anos crescer dentro de mim. Prepara, disse. Prepara tudo. Mas só usa quando eu mandar. Quando eu estiver pronta. Quando você estiver pronta. Marina repetiu, apertando minha mão. E dona Vera, você vai ficar pronta logo logo. E quando ficar, vai ser espetacular. Saí daquele escritório não como a Vera que entrou. Entrei como uma vítima assustada. Saí como uma mulher com 4 milhões de reais, uma equipe jurídica afiada e um propósito cristalino: sobreviver e vencer. No caminho para casa, comprei um celular novo pré-pago. Instalei o aplicativo de gravação que Marina recomendou e comecei a gravar cada segundo da minha vida naquela casa. Naquela noite, durante o jantar que eu preparei, espaguete à bolonhesa, sempre o favorito de Cristina, mantive o celular no bolso do avental, gravando. Mãe, esse molho está sem sal, Cristina reclamou. Desculpa, filha. Sério, às vezes eu acho que você faz de propósito. Ricardo, você consegue comer isso? Ricardo deu de ombros. Está comível. Comível. Minha mãe faz comida comível. Que honra! Cristina riu amargamente. Sabe, mãe, às vezes eu fico pensando quando você vai melhorar dessa doença. Ou vai piorar de vez. Uma das duas. Cristina, não fala assim. Ricardo disse baixinho. Por que não? Está todo mundo pensando. Ela está sofrendo, Ricardo. Olha para ela. Está acabada. Talvez seja melhor. Melhor o quê? Perguntei, minha voz firme. Cristina me olhou, surpresa. Eu raramente confrontava. Nada, mãe. Esquece. Mas não era nada. E estava tudo gravado. Os próximos 30 dias foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, eu era a Vera doente, frágil, submissa. Por dentro, eu estava construindo uma fortaleza. Abri a conta nova, transferi minha pensão para lá. Recebi os primeiros valores da Previdência de Antônio. 340 mil reais apareceram na minha conta digital em uma terça-feira chuvosa. Olhei para aquele saldo e chorei. Chorei por Antônio, que trabalhou a vida inteira e nunca viu esse dinheiro.
Chorei por mim que sofri desnecessariamente. E chorei porque agora eu tinha escolhas. Marina trabalhava ferozmente no processo da herança. 45 dias no máximo. Ela prometia em cada reunião semanal. Henrique me acompanhava de perto. Sua pressão está perfeita, seu coração está forte. Você está saudável, Vera. Completamente saudável. Em casa eu continuava anotando, gravando, documentando. Cada humilhação, cada ordem. Cada vez que Cristina me chamava de peso ou estorvo. Tudo arquivado, tudo guardado. Comecei a me planejar. Onde eu iria morar? O que eu faria? Henrique sugeriu Porto Alegre, onde eu tinha uma irmã distante que não via há anos. Recomeça perto de família verdadeira, ele disse. Marina sugeriu vender a casa assim que eu saísse. Deixa tudo preparado, e no dia em que você sair, a placa de "vende-se" já sobe. Eles não vão ter tempo de reagir. Paulo, o especialista em sucessões, coordenava tudo. O dinheiro da herança cai dia 15 de junho. Eu recomendo que você saia da casa dia 16. Limpo, rápido, definitivo. 15 de junho. Essa data ficou gravada na minha mente. Dia da minha libertação. Enquanto isso, comecei a me movimentar discretamente. Liguei para minha irmã Sônia, em Porto Alegre. Não conversávamos há 4 anos, desde que Cristina disse que ela era má influência, porque havia se divorciado. Vera, que surpresa! Sônia atendeu animada. Sônia, eu preciso te contar uma coisa, e preciso de ajuda. Contei tudo, absolutamente tudo. Ao final, Sônia estava chorando. Essa desgraçada! Sempre soube que ela era egoísta, mas isso é monstruoso. Vou sair daqui. Vou recomeçar. E queria saber se você me ajuda a encontrar um apartamento aí em Porto Alegre. Ajudo? Vera, você vai morar comigo. Tenho um apartamento de 3 quartos. Moro sozinha desde que minha filha casou. Você é mais que bem-vinda. Sônia, eu posso pagar aluguel. Tenho dinheiro. Nem vem. Você é minha irmã. E depois de tudo que você passou, vai vir para cá, ficar quanto tempo precisar. E vamos reconstruir nossa relação. Combinado? Desliguei daquela ligação sentindo que tinha uma casa para voltar. Uma casa de verdade, com amor de verdade. Os dias foram passando e a tensão em casa aumentava. Cristina estava cada vez mais irritada com o fato de eu não piorar de vez. Em uma gravação particularmente horrível, ela disse para Ricardo: já faz 1 mês com a dose aumentada, e ela continua aqui, me olhando com aquela cara de coitada. Quando essa mulher vai morrer? Pelo amor de Deus! Quando escutei isso de novo, sozinha no meu quarto, senti uma raiva fria. Não era raiva quente, explosiva. Era determinação gelada. 10 dias antes da data marcada, Marina me chamou no escritório com urgência. Temos um problema, ela disse assim que entrei. Meu coração gelou. O quê? Sua filha deu entrada em um pedido de interdição contra você. Interdição? O que é isso? É quando declaram uma pessoa incapaz de gerir os próprios bens. Ela está alegando que você tem demência senil e precisa de um curador. Se isso for aprovado, ela assume controle legal de tudo que é seu. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Ela pode fazer isso? Pode tentar. E sendo advogada, ela sabe como manipular o sistema. A audiência está marcada para daqui a 15 dias. Mas eu não tenho demência. Eu sei. E vamos provar. Henrique vai fornecer laudos médicos atestando sua perfeita saúde mental. Vou conseguir outros especialistas. Mas Vera, isso acelera tudo. Ela está desesperada. Sente que está perdendo seu controle. O que eu faço? Antecipa a fuga. Em vez de dia 16, sai dia 10. O dinheiro da herança cai dia 9. No dia seguinte, você pega suas coisas e vai embora. Eu cuido do resto. Mas e a audiência? Você não vai aparecer. Vai estar em Porto Alegre. E vou pedir transferência da ação para lá, alegando mudança de domicílio.
Vai atrasar o processo dela em meses. E nesse tempo, provamos sua sanidade e destruímos o pedido dela. Marina estava com tudo planejado. Olhei para ela e senti gratidão imensa. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Ela ficou em silêncio por um momento. Porque minha mãe passou por algo parecido. Não tão extremo, mas parecido. E ninguém ajudou. Ela morreu acreditando que era um peso. Eu nunca perdoei a mim mesma por não ter feito mais. Com você, posso fazer a diferença. No dia 9 de junho, uma sexta-feira, às 9 horas da manhã, eu estava no banco com Paulo e Marina. O gerente, já avisado previamente, nos levou para uma sala privativa. Dona Vera, os valores da herança foram depositados ontem à noite. Vou te mostrar o extrato. Ele virou o monitor do computador para mim. Lá estava. 2.600.000 na minha conta. No meu nome. Minhas mãos tremeram tanto que Paulo precisou segurar minha mão. É real, ele disse suavemente. É todo seu. Agora vamos fazer algumas transferências de segurança. Marina disse. Parte vai para uma conta poupança. Parte para investimentos conservadores. Parte fica em conta corrente para você usar. Tudo protegido, tudo em seu nome. Nada que ninguém possa tocar sem sua autorização expressa. Passamos 2 horas organizando. Quando saí do banco, tinha 300.000 em conta corrente. O resto investido e protegido. Amanhã é o dia, Marina disse. Você está pronta? Estou, respondi. E estava mesmo. Naquela noite fui para casa pela última vez. Cristina e Ricardo estavam assistindo TV na sala. Mãe, faz um chá para nós? Cristina pediu sem tirar os olhos da tela. Claro, filha. Fui à cozinha e preparei o chá. Enquanto a água fervia, olhei ao redor. Aquela cozinha que eu limpei centenas de vezes. Aquela casa que eu paguei. Aquele lar que nunca foi realmente meu. Amanhã eu ia embora. E eles nem faziam ideia. Servi o chá, desejei boa noite e fui para meu quartinho pela última vez. Organizei minhas poucas coisas em 2 malas pequenas. Fotos do Antônio, roupas, documentos, nada mais. Não queria nada daquela casa. Dormi profundamente, sem ansiedade, sem medo, apenas paz. Acordei às 5 da manhã. Tomei banho, me vesti com uma calça jeans e uma blusa confortável. Às 6 horas, com Cristina e Ricardo ainda dormindo, peguei minhas malas e saí pela porta da frente. Do lado de fora, Henrique estava esperando com o carro dele. Pronta? Ele perguntou com um sorriso. Pronta. Coloquei as malas no porta-malas e entrei no carro. Quando o Henrique ligou o motor e começamos a nos afastar, olhei pela última vez para aquela casa. Adeus, Cristina, sussurrei. Você queria que eu desaparecesse. Seu desejo foi realizado. O voo para Porto Alegre saía às 10 horas. Marina já estava no aeroporto com documentos finais para eu assinar. Deixei a ação de despejo protocolada. Ela disse. Eles vão receber a notificação segunda-feira de manhã. Tem 30 dias para desocupar. E já deixei a imobiliária contratada para vender. A placa sobe segunda também. E a interdição? Recebi a notificação de transferência da audiência para Porto Alegre. Vai levar 3 meses para remarcar. Até lá tenho laudos suficientes para enterrar o pedido dela. E as receitas falsas? Marina sorriu. Aquele sorriso afiado que eu aprendi a amar. Encaminhei hoje de manhã para a OAB. Processo disciplinar vai abrir semana que vem. Com as provas que temos, a suspensão é certa. Olhei para Marina, para Henrique, e senti os olhos marejarem. Obrigada. Obrigada por me salvarem. Você se salvou, Henrique disse. Nós apenas demos as ferramentas. O voo foi tranquilo. Dormi quase o tempo todo, exausta de meses de tensão. Quando aterrissamos em Porto Alegre, às 12h30, Sônia estava esperando no desembarque com um buquê de flores. Bem-vinda pra casa, mana. Ela disse, me abraçando forte. E foi ali, naquele abraço, que eu finalmente chorei.
Chorei tudo que tinha segurado. Chorei pela traição, pela dor, pelo medo. Mas também chorei de alívio, de liberdade, de recomeço. Sônia morava em um bairro lindo, arborizado, tranquilo. O apartamento dela era aconchegante, cheio de luz. Ela me mostrou o quarto que seria meu. Espaçoso, com uma cama de casal confortável, um guarda-roupa grande, uma escrivaninha de frente para uma janela. É seu pelo tempo que precisar, ela disse. Não vai ser para sempre, respondi. Assim que me estabilizar, vou alugar ou comprar algo meu. Sem pressa. Estou amando ter você aqui. Naquela noite, dormimos até tarde. Conversamos sobre tudo. Rimos, choramos. Pela primeira vez em anos, me senti em casa. Segunda-feira de manhã, às 8h47, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Mãe, onde você está? Era a Cristina gritando. A casa está sendo despejada. Você enlouqueceu? Não enlouqueci. Só acordei. Como assim acordou? Mãe, volta aqui agora. A gente precisa conversar. Não temos mais nada para conversar, Cristina. Mãe, você não pode fazer isso. Essa casa é minha. Eu moro aqui. A casa está no meu nome. Sempre esteve. E agora eu quero ela de volta. Mas para onde eu vou? Mãe, você não pode me deixar na rua. Você não está na rua. Tem 30 dias para encontrar outro lugar. Mais do que eu tive quando você tentou me matar. Silêncio mortal na linha. Eu não tentei te matar, ela disse, sua voz repentinamente baixa. As receitas falsas dizem o contrário. As gravações das suas conversas também. E o Dr. Henrique, que você pensou ser um simples farmacêutico, guardou todas as evidências. Você estava me gravando? Estava me protegendo. Mas não se preocupa, Cristina. Eu não vou te processar criminalmente. Por enquanto. Apenas quero que você saia da minha propriedade e da minha vida. Mãe, você não pode. Posso e já fiz. E mais uma coisa. A OAB recebeu todas as provas de falsificação de documentos. Boa sorte com sua carreira. Desliguei. Bloqueei o número. E desliguei o celular. Nos dias seguintes, Cristina tentou de tudo. Ligou para a Sônia, que a mandou passear. Tentou descobrir onde eu estava através de conhecidos, que não sabiam. Até contratou um investigador particular, que não me encontrou, porque eu estava usando meu nome de solteira, Vera Martins, em todas as transações em Porto Alegre. A casa foi vendida em 23 dias. R$1.200.000, pagamento à vista. Descontando o saldo devedor do financiamento e taxas, recebi R$620.000 líquidos. A interdição foi negada após Marina apresentar laudos de 3 psiquiatras, atestando minha perfeita saúde mental e cognitiva. O juiz ainda aplicou multa em Cristina por uso indevido do sistema judiciário. O processo na OAB resultou em suspensão de 2 anos da licença. Cristina não podia mais advogar. Ricardo, ao descobrir a falência iminente e a perda da casa, pediu divórcio. Como tudo estava em nome de Cristina e era dívida, ele saiu livre. Ela ficou com as dívidas e sem marido. 3 meses depois da minha fuga, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Contra meu melhor julgamento, atendi. Mãe, era Cristina. Sua voz estava rouca, cansada. Alô? Mãe, eu preciso de ajuda. Perdi tudo. A casa, o Ricardo, minha carreira. Estou morando em um apartamento minúsculo que mal posso pagar. Por favor, me ajuda. Parte de mim, aquele pedaço que ainda era mãe, doeu. Mas a parte que tinha sido envenenada, humilhada, quase assassinada, estava mais forte. Cristina, durante 8 anos eu te ajudei. Te dei tudo. Meu dinheiro, meu tempo, minha dignidade. E em troca, você tentou me matar. Você literal e comprovadamente tentou me assassinar para ficar com uma herança que você nem sabia que existia. Mãe, eu estava errada.
Eu sei que estava. Mas eu sou sua filha. Eu também era sua mãe. E isso não te impediu. Silêncio pesado. Você vai me perdoar algum dia? Ela perguntou, chorando. Não sei. Talvez. Mas perdoar não significa esquecer ou permitir que você volte para minha vida. Algumas pontes, Cristina, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Então é isso? Nunca mais vou te ver? Nunca é muito tempo. Mas agora eu preciso viver. Viver para mim. Algo que eu nunca fiz. E você precisa aprender que ações têm consequências. Mãe. Adeus, Cristina. Te desejo força para reconstruir sua vida, mas longe da minha. Desliguei e bloqueei aquele número também. 6 meses depois de chegar em Porto Alegre, abri meu próprio negócio. Uma clínica de estética, pequena, mas elegante. Henrique, que decidiu se mudar também para Porto Alegre para ficar perto de um filho que morava lá, se tornou sócio. Ele cuidava da parte de procedimentos estéticos médicos. Eu administrava o negócio e cuidava dos tratamentos de beleza. O nome da clínica? Renascer. Porque era isso que eu estava fazendo. Renascendo. Investimos R$300 mil no negócio. Em 1 ano já estava lucrando R$50 mil mensais. Em 2 anos, abrimos uma segunda unidade. Hoje, 3 anos depois daquele dia 23 de abril na farmácia, estou sentada na varanda do meu apartamento próprio. 2 quartos, vista para o parque, decoração que eu escolhi. Meu lar. Verdadeiramente meu. Tenho 65 anos, sou saudável, sou próspera, sou livre. Cristina? Soube por terceiros que ela conseguiu um emprego como atendente em um escritório de advocacia. Ganha R$3 mil por mês. Mora sozinha em um apartamento alugado. Às vezes penso nela e ainda sinto um aperto no coração. Mas não é mais dor. É apenas a memória do que poderia ter sido e não foi. Henrique e Sônia são meus melhores amigos. Marina vira minha advogada e amiga pessoal. Jantamos juntas uma vez por mês. Às vezes, quando estou sozinha, olho para a foto do Antônio que mantenho na minha mesa de cabeceira e sussurro. Eu consegui, amor. Sobrevivi. E não só sobrevivi, eu venci. E sei que onde quer que ele esteja, está orgulhoso de mim. A lição que aprendi e que carrego comigo todos os dias é simples, mas profunda. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. E, principalmente, nunca é tarde para dizer não para quem te machuca, mesmo que seja sua própria família. Minha filha queria que eu desaparecesse, e eu desapareci. Mas não morri. Renasci. Mais forte, mais sábia, mais livre do que jamais imaginei ser possível. Às vezes, a maior vingança não é destruir quem te feriu. É simplesmente viver bem sem eles. É encontrar sua paz, sua prosperidade, sua alegria. É acordar todos os dias sabendo que você escolheu você. E foi isso que eu fiz. Escolhi a mim mesma. E essa escolha salvou minha vida. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém na sua vida te faz sentir pequena, desvalorizada, um peso, ouça o que estou dizendo. Você vale mais, muito mais, e nunca, jamais, é tarde para recomeçar. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que sobreviveu, uma mulher que venceu, uma mulher que está finalmente vivendo. E isso, minha gente, não tem preço. Agora, se você gostou dessa história e quer conhecer mais relatos de superação e reviravoltas impressionantes, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela. Porque lá tem uma história de traição familiar e vingança calculada que vai te deixar de queixo caído do começo ao fim. Não perde.